Então, vamos às dicas. Eu sei que é difícil e às vezes enlouquecedor se manter atualizado, informado com tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo. Mas calma, a gente vai te ajudar. Assiste esse vídeo até o final que nós vamos te dar algumas dicas que vão facilitar você para se manter sempre atualizado. Fala galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou jornalista e estudante de psicologia. Eu gostaria de, antes de mais nada, pedir pra você se inscrever aqui no canal e caso você goste, curta esse vídeo porque ajuda bastante a gente na divulgação. Ontem a gente lançou o segundo vídeo da série Como Funciona o Fascismo. Eu vou deixar aqui pra você assistir depois desse, beleza? Então, bora pro vídeo! Gente, nos últimos anos, o jornalismo profissional e a imprensa de uma maneira geral vem sofrendo fortes ataques, principalmente dos governos, dos novos governos que assumiram por aí, como foi o caso, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil. Essas eleições foram decididas com um peso muito importante das mídias sociais, então agora as notícias passam muito pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter, YouTube, enfim. No entanto, o que parecia ser a morte do jornalismo começou a se provar o contrário. Nos Estados Unidos, por exemplo, após a eleição do Trump, que durante a campanha fez duros ataques à imprensa e utilizou muito desses métodos, de divulgação, de propagação de informações, houve um aumento significativo no número de assinatura de jornais impressos tradicionais. E o mesmo fenômeno aconteceu aqui no Brasil com os jornais impressos depois da eleição do Bolsonaro. Isso acontece. Muito provavelmente, apesar de uma parte da população se deixar assim ainda levar, por essas notícias muitas vezes falsas que são disseminadas por esses partidos políticos, por esses grupos que têm interesses muito específicos, uma outra parte da população quer se cercar de notícias confiáveis, que foram produzidas com método, com apuração, com checagem de dados mesmo, e para poder ter acesso às informações corretas. E aí o jornalismo profissional é o melhor refúgio para você ter acesso a esse tipo de conteúdo. Então eu gostaria de deixar uma sugestão para você. Caso você possa, claro, escolha um veículo de comunicação da sua preferência e faça assinatura, valorize o trabalho dos jornalistas. É a melhor arma para a gente poder defender a democracia, defender a ciência e continuar vivendo num mundo menos maluco. No vídeo de hoje, então, as dicas que nós vamos passar é justamente para você que não tem muito tempo, não consegue pegar um jornal e ler ele inteiro todos os dias da semana, ou não tem muita paciência para ficar na frente da televisão. E eu tive uma consultoria muito especial, que é da Jéssica, que ela é especialista em podcasts, então o vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 podcasts que podem te ajudar nesse momento a se informar, a colocar as ideias no lugar e respirar um pouco de informação de qualidade e de confiança. Então, vamos às dicas. O primeiro podcast que eu vou recomendar para vocês é o Café da Manhã. Ele tá no Spotify da Folha e ele todo dia traz um assunto relevante do noticiário, se aprofunda sobre esse assunto, traz entrevistas, especialistas e depois no final eles fazem um giro com as principais notícias que você precisa saber no dia. Vale muito a pena você destacar um tempinho todo dia para ouvir o Café da Manhã. A Jéssica que o diga, né, Jéssica? Todo dia eu faço todas as primeiras tarefas da casa ouvindo Café da Manhã. É bem legal, curto bastante. A segunda dica é o podcast Foro de Teresina. Esse podcast ele é produzido pela revista Piauí e ele fica disponível toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Esse podcast ele é dividido sempre em 3 blocos e eles discutem, um grupo de jornalistas que apresentam o podcast, eles discutem os principais assuntos políticos da semana. O que é legal é que os 3 são jornalistas muito experientes e eles têm acesso aos bastidores da política, então eles trazem informação e opinião muito bem embasada. Vale muito a pena e eles são uma equipe bem divertida, né? Acho que a Jéssica desse é a fã número 1, né? Sou fã número 1. Malu Gaspar, Fernando Barros Silva e José Alberto de Toledo são meus parceiros. Eu sinto que eu poderia tomar uma breja com eles no bar. Então, meus amigos. Inclusive, acertei os últimos 2 Kinder Ovos, que é um quadro do programa. Verdade. Gente, a terceira dica que eu vou dar pra vocês, ela faz parte também do Foro de Teresina, mas é um podcast à parte que foi criado agora no momento da pandemia, que se chama Luz no Fim da Quarentena. Esse podcast
ele é apresentado pelo jornalista que é integrante do Foro de Teresina, José Roberto Toledo. É isso, né, Jéssica? Isso, José Roberto de Toledo. E aí eles dão dicas muito interessantes sobre como se prevenir, dão também as últimas atualizações das pesquisas científicas que saem sobre a questão da Covid-19 e é bem interessante, eu acho que vale a pena você assistir. É muito legal, os debates científicos são os melhores sobre a Covid que eu já vi, assim, bem confiável. E aí, você tá gostando das dicas? Se você tá gostando, já curte esse vídeo aqui e se inscreve no canal que ajuda bastante a gente, beleza? Então vamos para a quarta dica de podcast de notícias para você poder se manter informado nesse momento. A quarta dica é o programa Panorama da CBN. Também é um podcast muito bacana, eles disponibilizam no Spotify todo dia, são as principais notícias do dia, um giro com as principais notícias do dia em menos de meia hora. Então é rapidinho ali, você antes de ir pro trabalho, ou então no horário do almoço, à noite, eu não sei, mas vale muito a pena porque eles fazem esse trabalho de compilar as principais informações no dia e entregam pra você. E por fim, a última dica é um podcast que se chama Resumão. Ele é veiculado toda sexta-feira, também está disponível no Spotify e é o mesmo formato do Panorama, só que ele é semanal. Então você, ou se você não tiver tempo de ouvir todos os dias, também tem essa opção de na sexta-feira, no fim do dia, você ouvir esse podcast e se inteirar do que de principal aconteceu no cenário político, econômico e social em poucos minutos. Eu acho que vale muito a pena você acompanhar também. Gente, descubram o mundo dos podcasts, façam isso pela vida de vocês. Aí, com essa mensagem da maior entusiasta de podcasts do Brasil, a Jéssica, a gente encerra esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, ajuda bastante a gente na divulgação. E deixa aqui nos comentários também se você tem mais alguma dica, como que você faz para se manter informado. Compartilha com a gente que a gente vai se ajudando, né? Tem o Fala Bruno também, que eu acho que é uma boa opção também para você se manter informado, beleza? Com certeza. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu!